Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais uma lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como tema Quem domina a sua mente. Antes de darmos início a essa lição, eu gostaria de te fazer um pedido especial. Se você é novo aqui no canal, se está chegando agora, se inscreve aqui no canal, clica no botão que está por baixo desse vídeo com o nome inscrever-se e também deixa um joinha aqui no vídeo. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos, gostam, mas quando acaba de assistir o vídeo, entra um outro vídeo e elas esquecem de dar o joinha. Então, deixa um joinha. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo dizendo de onde você está nos assistindo, qual é o estado, a cidade e a denominação e o que você aprendeu com essa lição. Compartilhe aqui abaixo nos comentários o que você aprendeu, de onde você está nos assistindo. Terceiro pedido compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, e você estará ajudando no crescimento deste canal. Deus abençoe. E se você quiser fazer algum curso teológico, abaixo desse vídeo, na descrição, vai ter a recomendação de alguns cursos. O básico e médio de teologia, o curso de teologia avançado e também introdução ao hebraico. Se você tem interesse de aprofundar os seus conhecimentos, na descrição abaixo você vai ver os links para você ir até o site. Vamos para a lição. O texto áureo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Verdade prática. Os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. A leitura bíblica em classe está no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 9. Os três objetivos que nós iremos atingir nessa lição, ou que pelo menos devemos atingir, são: primeiro, explicar a epístola aos Filipenses; segundo, conceituar a palavra mente no contexto bíblico; e terceiro, expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Eu gostaria desde já de pedir perdão aos amados irmãos. Alguns irmãos comentaram na lição de número 5, dizendo que estavam ansiosos esperando a próxima lição, que no caso se trata dessa lição, e na verdade quase que eu não publicava. Eu estava pensando em encerrar as atividades aqui no canal referente a comentar as lições bíblicas por um determinado tempo. Estou precisando bastante de um tempo, e inclusive estou até pensando também em me afastar de algumas atividades aqui na igreja, como a superintendência e dar aula também, e focar um pouco no meu trabalho. Eu estou muito atarefado, são muitas coisas e a minha mente ela não está muito boa. Então se eu parar de comentar as lições, então os irmãos já vão saber qual é o motivo. Mas eu vou tentar me esforçar para continuar ministrando as aulas aqui com vocês, e se Deus permitir eu estarei dando continuidade. Mas se caso eu não publique as próximas lições, os irmãos já ficam cientes do motivo. Eu vou focar aqui bastante no terceiro tópico. O terceiro tópico que fala sobre a mente de Cristo. E o segundo tópico também, que fala sobre a mente no contexto bíblico. E inclusive eu vou utilizar esse quadro aqui para trazer algumas ilustrações baseado nessa lição. Vai facilitar bastante para você assimilar a informação e também transmitir na sua sala de aula. Uma recomendação que eu gostaria de dar para você é
seria muito bom se você, na sua classe, você tivesse um quadro, nem que fosse um quadro pequeno como esse aqui, para você dar alguns exemplos. Você comprar um quadro desse aqui, esse quadro foi 25 ou quase 26 reais, e você compra alguns pilotos como esses aqui para você fazer algumas ilustrações nas suas aulas, se torna mais dinâmica. E se tiver como comprar um quadro maior, como aquele quadro que está ali, fica até melhor. Mas vamos lá. A introdução. Quem nasceu de novo é nova criatura, e assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor de nossos pensamentos. Então, nessa introdução, nós vemos aqui algo muito forte, muito impactante, que fala sobre o comportamento de um cristão que nasceu de novo e nasceu verdadeiramente da água e do Espírito. E como é que vai demonstrar que ele nasceu de novo? De acordo com as suas ações, de acordo com as suas atitudes, de acordo com o seu caráter. E quando você olha para uma pessoa como a sunamita, ela olhava para Eliseu quando ele passava, ele deixava um rastro, e esse rastro era de um santo homem de Deus. Isso significa dizer que Eliseu, ele era um homem que tinha o seu caráter completamente restaurado. Não significa dizer que era um homem perfeito, que era um homem que não errava, que não falhava. No entanto, Eliseu era o tipo de crente que teve um encontro com Cristo, e isso eu estou trazendo a aplicação para os dias de hoje, porque bem sabemos que Eliseu viveu em épocas diferentes da época que Jesus nasceu. Mas, quando eu digo que Eliseu é o tipo de crente que teve um encontro com Cristo e teve a sua vida transformada, a sua mente restaurada, é porque verdadeiramente a forma como ele andava, a forma como ele agia, a forma como ele pensava, era uma forma que agradava ao Senhor. Da mesma forma, nós hoje cristãos, se verdadeiramente nascemos de novo, nós temos que demonstrar isso através das nossas ações, através do nosso caráter. E nós mostramos isso através das mudanças. Mudanças, elas são difíceis, mas elas são possíveis. As mudanças nem sempre acontecem rapidamente. Muitas vezes é um processo lento, demorado, mas isso significa dizer que você está evoluindo. Por exemplo, uma pessoa que outrora, quando ainda não tinha um encontro com Cristo, essa pessoa ela bebia, ela se drogava e ela se prostituía. Essa pessoa teve um encontro com Cristo e alguns vícios, esses vícios que ela tinha outrora, ela vai se libertar. No entanto, não será assim, em um estalar de dedo. Por quê? Porque vai existir ainda desejos, os velhos desejos. E aí você pode dizer, Moisés, mas se a pessoa nasceu de novo, como pode ainda existir os velhos desejos? E é aí a grande questão da batalha, da luta entre a nossa mente, a batalha que existe da nossa carne com o nosso espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele está presente em todos os momentos para nos ensinar, para nos motivar e para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo Jesus. Então, essa pessoa que bebia, essa pessoa que fumava, que se drogava, que se prostituía, ela vai passar a entender através das Escrituras que essas práticas não condizem com
o caráter de uma pessoa que teve um encontro com Cristo. E aí ela vai começar a abandonar essas práticas. O primeiro tópico fala sobre a epístola aos Filipenses. E começa dizendo: Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Quando você vai procurar saber o significado de uma colônia, você vai entender que a cidade de Filipos, ela era dominada, completamente dominada, como todos nós sabemos, que nesta época Roma dominava praticamente o mundo. Sendo assim, a cidade de Filipe, ela era ocupada por Roma, existiam muitos soldados romanos e podemos tirar como exemplo o que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Os portugueses chegaram, invadiram o Brasil, segundo eles descobriram o Brasil, e eles se apropriaram do Brasil. E houve muitas guerras, outros países também querendo uma parte das riquezas aqui do Brasil. Então o Brasil se tornou o quê? Uma colônia. Era dominada por outro país, e desta forma o Brasil passou a ser dominado, transformado em uma colônia. Então a cidade de Filipe era uma colônia, era dominada pelos romanos e era uma cidade da Macedônia. E Paulo ele esteve nessa cidade, e nessa cidade ele fundou igrejas nessa cidade. Começou com o encontro na casa de uma mulher que ela era muito rica, que era a Lídia. Essa mulher ela trabalhava com tecidos, com púrpura, com linho finíssimo, e de acordo com a lição e de acordo com as escrituras, essa mulher ela foi hospitaleira, ela hospedou Paulo em sua casa, ela deu assistência, ela deu mantimento, e ela já tinha um temor ao Senhor, e ali ela teve um encontro com Cristo. Então dá a entender que ali foi fundada uma igreja, e essa igreja ela foi crescendo em números e ela foi se multiplicando. E consequentemente, muitas pessoas foram aceitando a Cristo, o evangelho foi impactando aquela cidade. Mas Paulo precisou sair às pressas daquela cidade, ele fugiu daquela cidade, as pessoas queriam matá-lo. Mas o que nos chama bastante atenção é a relação de Paulo, do apóstolo Paulo, com os cristãos da cidade de Filipe. E esses cristãos eles tiveram uma atitude extraordinária, um cuidado, uma preocupação toda com Paulo, dando assistência quando Paulo precisou. E no momento que Paulo ele está escrevendo essa epístola para a igreja de Filipe, ele estava preso, mas ele desejava muito rever esses irmãos. Então ele manda uma carta para demonstrar o carinho, o afeto, a comunhão que existiu entre eles, e que mesmo depois deles se separarem, este carinho, este afeto, ele não diminuiu. Muitas vezes acontece de pastores passarem em nossas igrejas e depois que eles saem, eles esquecem das pessoas, das almas que ele ganhou ali naquela igreja. Eles esquecem que aquelas pessoas admiravam ele, e o vínculo é quebrado, é cortado. Até mesmo porque muitas vezes vem um novo pastor, e tem pastores que às vezes se sentem ciumados. Já aconteceu isso aqui quando era uma área, mas neste caso a igreja de Filipe, isso que eu estou falando é o que não deveria acontecer, porque todos nós fazemos parte de um rebanho. Mas estamos falando de pessoas, de seres humanos que são cheios de falhas, cheios de defeitos. E a igreja de Filipos, ela não era uma igreja perfeita, como não existe nenhuma denominação perfeita. Na igreja de Filipos também existia problemas, e problemas esses que também existem nos dias de hoje. E aqui, inclusive, no segundo subtópico, ainda do primeiro tópico,
Paulo ele deixa um conselho que se tratava de duas irmãs, Evódia e Sintique, que tudo indica que elas estavam tendo uma espécie de problema, um desentendimento, e Paulo agora também dá uma orientação para que entre eles houvesse o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, um sentimento de paz, de união, de amor ao próximo, não de briga, de desentendimento, de um querer ser melhor do que o outro, de um querer ser maior do que o outro, não. Paulo queria mostrar para eles que o mais importante era manter a comunhão, era eles tratar os seus irmãos com amor, com carinho, com dedicação e até compreender as fraquezas daqueles mais fracos e procurar ajudar os mais fracos. Hoje em dia isso é muito difícil, de acordo com as guerras, as pelejas que acontecem dentro de nossas igrejas. Hoje em dia é mais fácil as pessoas apedrejar aquele que já está fraco, tentar colocar para fora da igreja, tentar matá-lo espiritualmente, do que suportar, estender as mãos, liberar o perdão. Mas que, da forma como Paulo falou para aquela igreja, para que houvesse o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que esse mesmo sentimento ele continue pairando nos nossos dias, no meio das nossas igrejas, para que venhamos suportar a fraqueza dos mais fracos. Aqui no segundo tópico, fala sobre a mente no contexto bíblico. A mente como faculdade psicológica. No Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado, como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. E aqui, agora que entra os nossos exemplos, eu gostaria de, antes de desenhar aqui, de te fazer a seguinte pergunta: como é a sua mente? Se eu pedisse para você fazer um desenho da sua mente, como você iria desenhar a sua mente? Eu tenho certeza absoluta que você pensou em algo dessa forma aqui, ó, mais ou menos assim. Deixa eu ver se daqui a pouco vai ficar mais visível para você. Você pensou em algo mais ou menos desta forma. Mas isso aqui não é a nossa mente. Isso aqui é apenas Isso aqui é apenas o nosso cérebro. Isso aqui não é a nossa mente. Teve um certo estudioso que ele, para ilustrar o desenho da nossa mente, ele fez um desenho, porque não tem como você fazer um desenho da sua mente. Se você for tentar desenhar a sua mente, você vai fazer igual o cérebro. Mas ele, para dar uma explicação lógica, ele resolveu fazer o desenho da nossa mente, e ele fez a nossa mente desta forma aqui, ó. Então, basicamente, esse aqui é o desenho da nossa mente. Isso aqui de uma pessoa de seus 7, 8 anos para cima. Isso varia de idade e de pessoa para pessoa. Mas aqui também nós temos o desenho da mente de uma criança, como se fosse uma taça. Não sei se está dando para você ver aí direitinho.
como se fosse uma taça, desta forma aqui. Então, essa grande com uma bola grande e uma pequena, é o desenho da mente de uma pessoa já desenvolvida. E por que o da criança é apenas como se fosse uma taça? Justamente porque a mente ela é dividida em duas partes. Eu vou dividir desta forma. Tem a mente consciente e a mente Então, olha só. A parte de cima é a mente consciente. A parte de baixo é a mente inconsciente. Essa parte de baixo também é chamada de subconsciente. A parte de cima é a mente pensante. Já a parte de baixo é o inconsciente. Essa parte aqui de cima, a mente consciente, a mente pensante, essa mente, ela tem o poder de decisão. Ela sabe diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é presente, o que é passado e o que é futuro. Já essa parte de baixo, ela não sabe distinguir o que é presente, o que é passado, o que é futuro. Tudo que for lançado aqui fica impregnado. Por isso que muitas pessoas carregam traumas de infância durante toda a sua vida. Por quê? Porque na sua infância foi armazenado informações aqui, medos, e foi crescendo, porque foi sendo enraizado. Então aqui a mente da criança, tudo que você jogar aqui dentro, ela vai acreditar. Pensar que é real. Porque você chega para uma criança e diz, olha, arranca o seu dentinho e quando arrancar, coloca embaixo do travesseiro que a fada do dente vai apanhar o seu dentinho e vai colocar uma moedinha, um dinheiro. Então algumas pessoas costumam fazer isso com seus filhos e os filhos acreditam, vai lá, coloca o dente embaixo do travesseiro e no outro dia os pais vão colocar o dinheiro e ele pensa que foi a fadinha do dente. Porque eles acreditam em Papai Noel, porque eles acreditam em muitas outras coisas, fantasias, porque a sua mente ainda não está desenvolvida, então tudo que entra aqui fica armazenado, impregnado na mente. Então olha só que coisa. Essa lição fala sobre quem domina a sua mente. Não é isso? Não é o tema da nossa lição? Quem vai dominar a nossa mente? Vai depender do que você vai armazenar. Do que você vai armazenar aqui. O que você armazenar na sua mente é o que vai prevalecer. Aquilo que você mais alimentar vai prevalecer, vai dominar a sua mente. E aí nós temos um grande perigo. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas, elas são condicionadas pelas mídias, pela televisão, pelos jornais, pelas reportagens, que são fontes manipuladoras. Só que, por outro lado, nós temos um inimigo que é muito mais perigoso, que é chamado de diabo, Satanás. Ele também tem poder para influenciar aqui os nossos pensamentos e as nossas decisões. É por isso que aqui na lição, no segundo subtópico do segundo tópico, vai falar sobre a mente como forma de pensar. Aqui acima fala a mente como faculdade psicológica. Então essa mente ela é poderosa. Um certo estudioso diz que uma mente que se expande, jamais ela voltará ao seu tamanho de origem. Sabe por quê?
Porque embora eu fiz o desenho aqui de uma taça, embora aqui tenha o desenho de uma bola, essa mente e essa mente, ela tem uma profundidade que nunca será preenchida com informação. Quanto mais informação você colocar aqui dentro da sua mente, essas informações, elas nunca irão ocupar todo o lugar da sua mente, porque a sua mente é algo extraordinário. Ela acumula muitas informações. Imagine um computador com vários terabytes de HD, que cabe muitas informações, e você é apenas uma pessoa que faz trabalhos, pequenos trabalhos, em blocos de nota, em doc, que é o formato de Word. E por mais que você coloque informações no seu computador, ele tem vários terabytes de HD, nunca irá ocupar todo o espaço. Só que a mente, ela ainda é mais poderosa do que um computador com vários HDs de vários terabytes. Porque a sua mente, ela nunca será preenchida de informação. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, você aprende, você não vai conseguir ocupar todo o espaço da sua mente. Mas porque eu disse que o diabo, ele tem poder de influenciar a sua mente? Porque a nossa mente, se você não teve um verdadeiro encontro com Cristo, o que vai acontecer? Que a sua mente, ela será controlada pelos seus... Deixa eu mudar aqui a caneta. Ela será controlada pelos seus desejos, pelas suas vontades. Então, quem domina a sua mente? Vai dominar a sua mente quem enviar mais informações para ela. E as informações que chegarem à sua mente, se você deixar ela passar por aqui, ó. Lembra que eu disse que aqui, essa parte de cima, é a mente consciente e aqui é a mente inconsciente? Isso aqui nos dá uma vantagem. Qual vantagem? A vantagem é a decisão. É você ser racional, um ser que raciocina. Um animal, ele não tem essas duas mentes aqui, mente consciente e subconsciente. Eles não raciocinam. Não raciocinam. No nosso cérebro, e aqui eu estou falando da nossa mente, mas no nosso cérebro, existem algumas partes do cérebro. O cérebro é dividido em algumas partes e também é dividido em duas partes, e uma dessas partes se chama neocórtex. E a outra parte se chama de sistema límbico. O neocórtex, ele é responsável por isso aqui, ó, a mente consciente, a tomada de decisão. As pessoas compram pela emoção, ou seja, o sistema límbico, e justificam com a razão. Ah, mas eu comprei porque estava barato. Eu comprei porque estava na promoção. Se eu não comprasse, iria aumentar. Eu iria pagar mais caro depois. Mesmo que você não estivesse precisando, você vai comprar porque a publicidade conseguiu ultrapassar essa barreira chamada de mente consciente e atingiu aqui, ó, o subconsciente, o sistema límbico, responsável pelas emoções. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu apagar aqui para você entender agora bem melhor quem é que vai dominar a sua mente. Olha só, você já entendeu que a nossa mente, ela é um terreno fértil. Por mais que você coloque informação, nunca irá preencher o seu espaço por completo. Então, olha só, digamos que aqui, esse terreno aqui é a sua mente. Esse terreno aqui é a sua mente. Aí você chega aqui e planta
uma muda de uma pequena árvore. E você chega e começa a aguar essa pequena muda. Você começa a aguar ela. Você vai aguando. Isso significa que esta árvore que está na sua mente, ela vai crescendo. Ela vai se desenvolvendo. Por quê? Porque você está aguando. Você está aguando. E se você está aguando, ela vai crescendo. Agora, olha só que coisa legal. Se você decidir não aguar mais, e se você decidir que você não quer mais essa árvore aqui, nesse momento que ela ainda está pequeno, é fácil você chegar e arrancar. Você pode arrancar com a mão, você pode arrancar com um facão, com um machado. Não vai dar trabalho, porque a árvore ela ainda está pequena. Mas a partir do momento que você continua aguando, essa árvore pequena, ela vai ganhar proporções maiores. Seus galhos irão ficar mais fortes. E depois, se você decidir cortá-la, vai dar muito trabalho. Olha só que coisa. A árvore não está bonita, eu sei, mas é só como um exemplo. Note como aquela árvorezinha pequena, ela cresceu de uma forma e tomou proporções tão grandes. Moisés, o que você está querendo dizer com isso? Aquilo que você deixar ser plantado na sua mente, vai acabar dominando ela. Vai acabar dominando as suas atitudes. Vai acabar dominando as suas decisões. Por quê? Porque você deixou com que crescesse e tomasse proporções gigantescas. E agora ficou difícil você controlar. O nosso adversário, ele não tem poder para ler a sua mente, para saber os seus pensamentos. Mas ele não é inocente, ele não é leigo, ele é especialista, ele é estrategista. Outro exemplo para você levar para a sua classe, ainda baseado no que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha só. O diabo, ele não sabe o que está aqui dentro da sua mente. Ele não sabe quais são seus tipos de pensamentos. Mas o que foi que Tiago disse? O que foi que o apóstolo Paulo ele disse? Se não me engano foi Paulo. Que o diabo, ou seja, Pedro, o diabo, vosso adversário, anda de redor. Vou colocar aqui o nome diabo. Então aqui, a nossa mente, aqui é eu, é você. Aqui é o diabo. Ele anda de redor. Ele anda de redor, procurando a quem ele possa tragar. E aí agora ele parte com as suas influências. Ele tenta influenciar os seus pensamentos. Existe a mente carnal, que é a mente do homem, que vai influenciar ele para os desejos carnais.
E existe a mente espiritual, que é a mente de Cristo, que vai incentivar, motivar o ser humano a buscar as coisas dos céus. Pensamentos dos céus. Então, de um lado nós temos quem? Nós temos aqui o diabo. Mas, dentro de nós temos quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O diabo ele vai mandar comandos para a nossa mente. Maus pensamentos, desejos da carne. Mas o Espírito Santo, o que é que ele vai fazer? Olha só o que é que o Espírito Santo vai fazer. Enquanto o diabo vai estar trabalhando de um lado para mandar os maus pensamentos, os maus desejos para nós, João, capítulo 14, versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, olha só. A pessoa que teve um encontro com Cristo, vamos dividir a mente. Eu vou colocar aqui Bíblia. Bíblia. A pessoa que teve um encontro com Cristo, ela vai se alimentar agora da Bíblia. Então ela vai preencher a sua mente com a palavra de Deus. Então, quando o diabo ele vem e lança os maus pensamentos, desejos de pecar, quando o diabo vem e lança os maus pensamentos, os desejos de pecar, o Espírito Santo, ele vai te lembrar do que está aqui, do que você leu, do que você se alimentou, do que você meditou. É isso que o texto está dizendo. Lembrará de tudo quanto eu vos tenho dito. Dito através de quê? Através da Bíblia, através da palavra. Por isso que eu disse que quem dominará a sua mente? A sua mente será dominada por aquele a quem você der lugar. Se você der lugar à voz do Espírito, a voz do Espírito vai te lembrar de tudo quanto Jesus ensinou, o quê? Bíblia, conhecimento, justiça, juízo, pecado. Porque o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai mostrar, olha, isso aqui que o diabo está oferecendo é pecado. Isso aqui que o diabo está oferecendo não é correto. Isso aqui faz parte da injustiça. Você tem que se afastar. Juízo. Se você abraçar isso aqui que o diabo está oferecendo, se você abraçar isso aqui que o diabo está oferecendo, isso vai produzir juízo. Ou seja, condenação. Agora, olha só, tudo que eu estou falando aqui vai fazer completo sentido quando nós lemos agora, aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Preste atenção, veja que coisa extraordinária. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Lembra que eu falei dos dois caminhos? Caminho estreito, que lá na frente, lá no final, tem a recompensa que é vida eterna.
Esse é o caminho da vida, mas o caminho largo, que no final vai te proporcionar condenação, juízo, esse é o caminho da morte. Então olha só, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que os que estão na carne não podem agradar a Deus? Porque eles encheram a sua mente, os seus pensamentos de desejos, de cobiças que não agradam a Deus. Tudo quanto Deus abomina, eles colocaram na sua mente. E com isso se tornaram inimigos de Deus. Há uma inimizade quando a pessoa está no pecado. Ela está em uma condição de inimiga de Deus. Inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então olha só o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, fica muito bem claro quem vai vencer esta batalha, quem irá dominar a nossa mente. Então, aqui nós temos esses exemplos que de um lado temos o diabo andando de redor e o Espírito Santo dentro de nós, controlando a nossa mente. Controlando como? Através das Escrituras. Só que eu quero deixar aqui muito bem claro que, embora o Espírito Santo estando dentro de nós, nem sempre nós iremos obedecer a sua voz. Porque ele fala, o Espírito Santo fala, mas nem sempre nós iremos dar ouvido à sua voz. Então, quando isso acontece, nós somos levados aos nossos desejos, que é chamado de a concupiscência da carne. E quando somos atraídos pelos nossos desejos, e quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, quando isso acontece, quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, que a voz dele fala à nossa mente, o que é que acontece? Nós somos induzidos ao erro. É aí que o diabo, deixa eu colocar aqui a letra O, o diabo ele ganha um espaço na nossa mente. E agora ele começa a disseminar as suas informações aqui na mente.
os desejos, adultérios, mentiras, fofocas, tudo isso que existe no mundo e dentro de nossas igrejas. Quando deixamos de dar ouvido à voz do Espírito, o diabo ele passa a controlar a nossa mente através da autossugestão. Ele vai soprando e ele vai distorcendo as verdades de Deus, transformando-as em mentira. Isso também, meus amados, isso aqui que eu estou mostrando para você é muito importante, porque alguns estudiosos, quando leem a Bíblia, em alguns textos onde Jesus fala aqui do coração do homem que procede os desejos, as impurezas, quando Paulo também fala, alguns especialistas vão dizer que Jesus e os apóstolos, eles não entendiam absolutamente nada de fisiologia. Eles vão dizer o seguinte: os pensamentos nunca vieram do coração. Os pensamentos vêm da mente. Lembra? Mente pensante, mente consciente e subconsciente. A mente que não sabe decifrar o que é verdade, o que é mentira, o que é presente, o que é passado. Sabe quando alguém tem uma oportunidade e vai contar um testemunho e aquela pessoa conta um testemunho de algo muito triste que aconteceu há muitos anos atrás e aquela pessoa começa a se emocionar e começa a chorar? É porque o seu subconsciente não sabe que aquilo ali já aconteceu há muitos anos. Ele pensa que é algo que está acontecendo agora recente, algo que está deixando essa pessoa triste. Então, ela começa a se emocionar, ela começa a chorar, porque essa mente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Então, desta forma, eles dizem que Jesus não entendia nada sobre o corpo humano, os apóstolos não entendiam nada sobre o corpo humano. E aí eu pergunto, como o inventor, ele pode não entender da sua invenção? Como o criador pode não entender das suas criaturas? Imagine que alguém muito inteligente, como Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, da energia elétrica, imagine que Thomas Edison, ele sendo o inventor, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma lâmpada bem bonitinha aqui. Quase. Imagine que o inventor, ele não vai saber cada um dos componentes que existe dentro de uma lâmpada. Imagine que Jesus, ele não irá saber, deixa eu apagar aqui. Imagine se Jesus ele não irá saber de cada componente que existe dentro do ser humano. Lógico que ele vai saber de cada um desses componentes que existem no ser humano. Ele vai saber que existe um coração e que isso aqui nada mais é do que um músculo que é usado para receber e bombear sangue para distribuição de todo o corpo. Só que esses estudiosos, esses especialistas, eles não entenderam que quando Jesus falava do coração, ele não estava falando desse músculo de carne, mas ele estava falando da mente. Jesus não estava falando do músculo de carne. Jesus ele estava falando da mente. Olha só. Vamos aqui para algumas referências bíblicas para finalizarmos esse vídeo. Marcos capítulo 7, versículo 21. Olha só o que o Senhor ele falou. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Agora, uma pergunta muito interessante. Por que tudo isso sai do interior do pensamento do coração do homem, ou seja, da mente? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. A nossa carne, como na outra lição, eu li texto que o apóstolo Paulo ele falou, que na sua carne não habitava bem algum. O que é
o que é que a nossa carne ela quer? O que é, irmãos, que a nossa carne ela quer? O que é que a nossa carne deseja? A nossa carne deseja é isso aqui que a nossa carne deseja. Prazer. É isso que a nossa carne deseja, prazer. Por isso que em nosso corpo, em nossa carne, não habita bem nenhum. Porque ela é inclinada para o prazer. Agora olha só. A carne, por si só, ela não tem poder de tomada de decisão. Não tem. Mas o que é que leva o homem a desejar? O que é que leva o homem a sentir prazer? O que é que leva o homem a sentir tristeza, a sentir alegria? Está relacionado com a alma. A alma é a responsável pelos desejos, pelas alegrias. E a alma, meus amados, a alma do ser humano, ela não quer saber de agradar a Deus. Ela quer saber de agradar a carne. A alma ela quer agradar a carne. A alma quer agradar a carne através dos prazeres. A nossa alma, ela quer agradar a carne através do prazer. Por isso que existe uma guerra entre a carne e o espírito, e a alma ali influenciando. O doutor Alderi, ele costuma dar o seguinte exemplo. O homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Se você for ler aqui em Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, olha só. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Então, o homem, ele é completo de... Vamos lá, vamos colocar aqui. Espírito, né? Aí vem aqui... Então, olha só. Aqui nós temos o espírito. Nós temos o espírito. Então, olha só. Aqui nós temos o espírito humano. Aqui nós temos a alma. E aqui nós temos o corpo. Então, isso significa dizer que, olha só. Através do corpo, nós temos o quê? Nós temos o ouvido. Então, o ouvido, ele ouve. E o que é que acontece? Depois que a palavra ela chega no ouvido, ela vai passar por aqui, ó, pela alma e pelo espírito. O que é que a Bíblia diz? Olha só. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, olha só, a palavra de Deus, ela entra aqui tudo. Ela entra, a palavra de Deus, olha só. Aqui, em cada espaço desse aqui, nesse espaço aqui que eu estou pintando, que está entre o espírito e a alma, nós temos o quê? O coração. E aqui, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos a mente. Nós temos aqui a mente. Então nós temos aqui no corpo, nós temos o espírito humano,
nós temos aqui a alma e nós temos o corpo. Quando nós vamos para Gênesis, nós vamos ver que Deus ele cria o homem. O homem ele está deitado. Lógico que não ficou bem feito, né? Mas digamos que aqui é um homem, né? Faltou os braços, né? Eita, que braço feio. Vamos lá. Deus chega aqui e sopra em suas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui o corpo, temos aqui o espírito, o fôlego de vida e depois a união dos três que se tornou o quê? A alma vivente. Então nós temos o espírito, nós temos o corpo e nós temos a alma vivente. Então, a alma, ela está ligada com as emoções. Então ela vai tentar fazer o quê? Levar o corpo. A alma ela vai o quê? Ela vai tentar guiar o corpo, como você pode ver aqui, para o prazer, para a lei do prazer. Mas o Espírito Santo que habita em nós através da palavra de Deus vai tentar levar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito Santo. Por isso que existe uma guerra travada entre a natureza pecaminosa, que é a alma tentando levar o ser humano para realizar os desejos e os prazeres, as suas emoções, e o espírito tentando levar o homem a crucificar a sua carne e alimentar a sua alma através da palavra de Deus. Em outras palavras, a alma ela tem uma fome insaciável. E aquilo que você der para ela, ela vai aceitar, mas a preferência dela é pelos prazeres. Mas se você crucifica a sua carne e você alimenta a sua alma com a palavra de Deus, o seu espírito vai te levar à comunhão para com Deus. Então, desta forma, quem vai dominar a sua mente é quem mais você der lugar. Pode ser o seu espírito ou pode ser a sua carne. Quem você vai dar lugar? Ao espírito ou à carne? A decisão está em suas mãos. O diabo ele vai influenciar, mas ele não tem poder. Ele não tem poder para fazer nada se você não der lugar. Deus chega para Caim e diz: olha, o pecado está à porta e para ti serás o teu desejo, mas sobre ele tu dominarás. Caim não dominou, ele se deixou dominar pelos desejos da alma de vingança, porque tudo isso vem da alma, prazeres, vingança, raiva, ódio, tristeza, tudo isso vem da alma. E você só pode combater tudo isso a partir do momento que você tem o espírito fortalecido através da palavra, para que o espírito lhe conduza à comunhão com Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa um joinha. Compartilhe essa aula nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. E deixe o seu joinha, comentário, compartilha. Forte abraço e, se Deus permitir, estaremos de volta na próxima lição. Forte abraço e até mais.